No último dia 17, semana passada, o nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, realizou uma reunião da sua executiva para tomar posição após a eleição do seu posicionamento, tomar uma decisão sobre o seu posicionamento em relação, portanto, ao governo federal. Todos sabem que o nosso partido, contestando a polarização de muitos anos na política brasileira entre o PT e o PSDB, buscou apresentar uma nova alternativa política ao Brasil com a candidatura do nosso candidato, o ex-governador e presidente do nosso partido, o saudoso Eduardo Campos. Com a interrupção da candidatura de Eduardo, com aquele terrível desastre aéreo, a nossa bandeira de combate à polarização entre esses dois campos foi representada pela candidatura de Marina Silva. Nós já analisamos o nosso processo eleitoral e, principalmente, definimos que, diante dessa circunstância de termos optado no segundo turno entre duas candidaturas que não nos representavam totalmente, e do fato de reconhecermos a eleição da presidente Dilma como o desejo do povo brasileiro, a presidente ganhou a eleição legitimamente, não nos cabe outra posição senão a de nos manter numa posição de independência em relação ao governo federal. Aquilo que o nosso documento caracterizou como uma independência propositiva, sustentada nas propostas do programa de governo que apresentamos ao Brasil, e destacadamente 10 pontos desse programa de governo que expressavam as principais bandeiras da nossa candidatura. Primeira delas, a reforma da política, uma reforma política, eleitoral e partidária, amplamente já debatida nesse parlamento e durante todo o processo eleitoral. Um novo federalismo. É reconhecido que nós não podemos continuar com o atual Pacto Federativo Brasileiro, que faz recair sobre estados e municípios todo o peso da execução das políticas públicas. Uma reforma urbana ou um novo urbanismo que possa efetivamente transformar as nossas grandes e médias e até pequenas cidades brasileiras em cidades mais desejáveis, mais agradáveis, com melhor qualidade de vida para a população. O movimento Saúde Mais 10, abraçado e assinado por nós, uma direção clara de luta por mais investimentos de saúde no Brasil. O compromisso de transformarmos a educação brasileira, implantando de forma massiva escola de tempo integral em todo o território nacional. Uma maior intensidade na participação da cidadania nas políticas públicas. Um pacto com todos os partidos e com toda a sociedade brasileira de combate à corrupção. O enfrentamento crescente à violência no país com uma nova política de segurança pública. Uma política econômica sustentada, garantindo o crescimento do nosso país e da nossa economia e a manutenção do desenvolvimento e do emprego. E, finalmente, políticas sociais intensas, intensificadas, que possa dar continuidade ao combate da desigualdade social no Brasil. E em torno desses pontos, o Partido Socialista Brasileiro se coloca para discutir com a sociedade brasileira, com o governo do Brasil, com todas as forças que desejem fazer avançar esse projeto político. Portanto, a nossa independência significa que a nossa bancada no Legislativo, na Câmara, no Senado, discutirá cada um dos pontos e de propostas que aqui vierem
com a independência de se posicionar não antecipadamente contra o governo, nem antecipadamente a favor do governo. E é dessa forma que nós analisamos o PLN 36/2014 aqui no Senado e acabamos de decidir, de tomar a nossa decisão em reunião da nossa bancada. Do que tratamos? Nós tratamos da redação vigente da LDO 2014, que estabelece, no artigo 3º, a meta de superávit a que se refere o artigo 2º pode ser reduzido em até 67 bilhões de reais relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, cujas programações serão identificadas no projeto e na Lei Orçamentária de 2014, com identificador de resultado primário previsto na linha C do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 7º desta lei e a desoneração de tributos. Já o PL 36/2014 propõe a seguinte redação. O artigo 3º, a meta de superávit a que se refere o artigo 2º poderá ser reduzida no montante das desonerações de tributos e dos gastos relativos ao PAC, cujas programações serão identificadas no projeto e na Lei Orçamentária de 2014, com identificador de resultado primário previsto na linha C do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 7º desta lei. Portanto, o PLN 36 altera a regra da LDO 2014, que permite a redução da meta de superávit primário da União em até 67 bilhões relativos ao PAC e à desoneração de tributos. Caso a proposta seja aprovada, a totalidade dos gastos com o PAC e desonerações tributárias poderia ser abatida da meta, e não apenas os 67 bilhões anteriormente previstos. Na prática, a alteração permitiria que o governo central, exclui estados e municípios, realizasse um déficit primário e ainda assim cumprisse a meta da LDO. Necessário dizer que tal situação estaria transformando um déficit em superávit, como em alguns momentos tem sido noticiado pela imprensa. Ou seja, que não estaria transformando um déficit em superávit. O resultado primário, diferença entre receitas e despesas primárias, não perderia sua natureza deficitária. O que ocorreria nesse caso é que o governo poderia reduzir sua meta, de tal sorte que a meta também seria um déficit. Para tanto, bastaria que a soma dos gastos do PAC com as desonerações tributárias fosse capaz de reduzir a meta, que é de 116 bilhões, ao déficit apurado. De acordo com o último relatório de avaliação do cumprimento de metas fiscais, que reflete o desempenho fiscal até o segundo quadrimestre de 2014, o valor do PAC e desoneração tributárias já somava até então 109,5 bilhões, 42 bilhões do PAC e 67,2 bilhões das desonerações. É razoável supor, portanto, que o principal impacto da não aprovação do PLN 36/2014 seria o não cumprimento da meta do superávit primário fixada na LDO 2014, isso porque é improvável a reversão do resultado. A não aprovação do PLN, por seu turno, tenderia a inviabilizar o cumprimento da meta. Segundo o relatório mensal, o resultado do Tesouro Nacional, até outubro de 2014, o resultado primário do governo central estava deficitário em 15,4 bilhões. Se o governo decidisse utilizar todo o abatimento atualmente permitido, a meta passaria para o governo central a 49 bilhões. Há apenas 2 meses do fim do exercício, a distância entre resultado e meta seria, portanto, 64,4 bilhões. A meta de resultados
portanto, pode ser mudada e já foi modificada algumas vezes. Porém, não é o desejável. A afirmação de que ela pode ser mudada não pode implicar numa compreensão de que é desejável que ela seja modificada. A meta, toda e qualquer meta, é feita para ser alcançada. E o PSB não acha que isso seja bom nem desejável. No entanto, não é possível não analisar as consequências que isso traria para o país. Em primeiro lugar, nós compreendemos que o anúncio da nova equipe econômica do governo federal parece ser um gesto da presidência da República com o compromisso de não repetir a dose no próximo ano. E assim entendendo e analisando as graves consequências que traria para o Brasil a não aprovação dessa modificação da meta de resultado, nós imaginamos que é preciso, acima de tudo, garantir que não entremos numa política mais recessiva ainda do que os momentos de dificuldade que passamos nesse momento na economia nacional. A não aprovação do PLN 36 significará, sem dúvida nenhuma, cortes reais de gastos, interrupção do PAC, interrupção de obras como o programa Minha Casa Minha Vida, portanto, aumento de desemprego, aumento de condições que são não desejáveis para a população do nosso país e pelas quais, para que elas não ocorressem, lutamos muito e advertimos o governo há muito tempo para onde a política econômica atual estaria nos levando. Senadora Alice da Mata. A manutenção... Vossa Excelência concede uma parte? Pois não, senador Antônio Carlos Valadares. Senadora Alice da Mata, Vossa Excelência, como líder do nosso partido aqui no Senado, nos convocou a todos nós para uma reunião hoje que foi muito expressiva, pelo menos em relação aos debates que travamos com os integrantes do PSB. A conclusão que chegamos é que estávamos numa situação complexa, delicada, em face da gravidade da situação, caso essa proposta não seja aprovada. Nós representamos os nossos estados. Muitas obras que estão sendo programadas ou já executadas pelo governo federal em parceria com os governos estaduais, essas obras, na prática, não poderiam ter continuidade. Isso geraria uma situação muito difícil, porque significava desemprego, queda da arrecadação dos estados, porque as empresas deixariam de, naturalmente, comprar materiais, equipamentos para a realização desses projetos que estão sendo conduzidos pelo governo federal através do PAC, que é um dos sustentáculos hoje, podemos dizer assim, no âmbito do governo, da nossa economia. Por outro lado, as desonerações, elas permitiram a manutenção do emprego nas regiões onde há a produção industrial, significando dizer o seguinte, que as desonerações foram aprovadas. Inclusive, esse Senado se manifestou várias e várias vezes defendendo, mas estados e municípios se ressentiam dessas desonerações pela queda do fundo de participação. Esperamos que essas desonerações não aconteçam no próximo ano, porque vai se agravar mais ainda a combalida e caótica situação financeira dos municípios. Foi uma decisão unânime,
dos integrantes do PSB na Câmara, ou no Senado Federal. Na Câmara haverá uma divergência, mas como nós temos uma situação que foi aprovada pelo nosso partido de independência propositiva, não há nenhuma obrigatoriedade de nós atendermos a uma outra alternativa, apenas do ponto de vista lógico, do ponto de vista político, social e econômico. A viabilização é pela aprovação desse projeto, muito embora consideramos que não seria ideal que tivesse isso acontecido, como já aconteceu. E não há, na verdade, o emprego ou a utilização de recursos para fins não produtivos, porque as desonerações redundaram na manutenção do emprego, a realização das obras do PAC redundaram na criação de postos de trabalho. Acho que totalmente viável que nós acompanhemos o pensamento da bancada que Vossa Excelência hoje dirigiu com muita inteligência e muita competência. Portanto, estou ao lado de Vossa Excelência como líder na aprovação dessa matéria. Muito obrigada, caro senador Valadares. Lhe agradeço o esclarecimento e detalhamento ainda maior da nossa posição e principalmente ressaltar que se trata de uma posição unânime da bancada do Senado Federal, que é composta de 4 senhores senadores. Eu aqui fiz questão de anunciar que isso se casa com a posição que nós tomamos a semana passada, de independência em relação ao governo federal, mas onde também se reafirmou naquela posição, naquela discussão, que sempre que nós considerássemos que estava em jogo o interesse do Brasil, nós teríamos toda a liberdade para apoiar as proposições vindas do governo. E é este o caso nesse momento. O governo pode resolver esta situação apenas com medidas contábeis, mas as consequências da não modificação, do não ajuste das metas serão prejuízos para a população brasileira. E desta forma, o PSB no Senado compreende que deve se posicionar principalmente na defesa do povo brasileiro, de sua economia, do seu desenvolvimento e dos empregos gerados no Brasil. Por isso mesmo, nós votaremos no Senado favoráveis a essa proposta. Muito obrigada.